paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Robson. Bom dia, Ivan Moraes. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, onde quer que você esteja. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Eu sou o pastor Elias Fernandes. Como eu quero também, a gente vai bater o papo. Nós vamos interagir aqui. O Ivan Moraes, pastor Elias Fernandes, o Robson também pode interagir. São alguns 5 minutinhos que nós queremos falar sobre a mudança na atmosfera da sua vida, da sua casa. O porquê, como você pode mudar a atmosfera da sua vida? Como você pode ter uma vida melhor na sua casa, no trabalho, aonde quer que você coloque a planta dos pés. Eu quero falar, Ivan Moraes, sobre essa questão. Existem 3 aspectos na vida do ser humano que pode deixar ou fazer você mais feliz. É 3 aspectos: espiritual, emocional e mental. E nós queremos falar hoje sobre a questão espiritual, Robson. A questão espiritual, eu já tive a oportunidade de ver, Ivan Moraes, Robson, você que está ligado conosco, alguém chegar aqui na Proeves FM e dizer: olha, eu chego aqui, eu fico arrepiado, porque a gente sente uma atmosfera diferente. Aí eu pergunto, por que isso? O livre-arbítrio está com o homem. O homem é o governo, ele é o reino da sua vida. Ele é que precisa definir ou decidir o que ele quer, por causa do livre-arbítrio. Muitas vezes você briga com o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, e depois você olha para trás e pergunta: por que eu briguei? E você percebe que não tem sentido nenhum toda aquela confusão que você produziu ou que alguém produziu. O mundo espiritual, ele acontece primeiro do que qualquer outro mundo. O mundo espiritual, ele é que produz os efeitos materiais. Eu disse há uns dias atrás, uma certa vez, eu cheguei ali no estacionamento do Itão e olhei e vi uma S10 preta, Robson. Eu olhei assim e disse: eu quero uma S10 preta desta. E ali eu internizei esse desejo. Olha o que aconteceu. Uma S10 de Itabuna, alguém comprou em Itabuna, levou para a Feira de Santana, de lá de Feira de Santana me fez uma proposta, eu comprei esse 10 está aí na minha porta. Por quê? Porque eu acreditei. Primeiro eu decidi no mundo espiritual o que eu queria. É por isso que é muito perigoso quando você abre a boca para proferir coisas negativas. Porque o que você pronuncia no mundo material vai acontecer no mundo espiritual. Você precisa sempre acreditar. O espiritual, ele é uma coisa, é uma realidade. Você chega em determinada casa e você sente aquele peso, fala: olha, eu cheguei ali na casa, é um peso terrível. E você chega em outros lugares e fala: olha, mas é tão legal, eu cheguei naquele lugar e eu me senti muito bem. Isso é uma atmosfera espiritual que está sendo produzido. Mas essa atmosfera espiritual positiva, primeiro você tem que querer, por causa do livre-arbítrio. E depois você tem que convidar alguém para estar. Água, ela não se mistura com o óleo. E a Bíblia diz que as trevas não se misturam com a luz. Quando a luz chega, as trevas, ela tem que se dissipar. O que eu quero falar para você nessa manhã é que qual é o clima que você está produzindo na sua casa? Qual é o clima que você está produzindo no seu trabalho? Qual é o clima que você está produzindo para a sua vida? Você é aquele que só se queixa? Ou é aquele que diz: eu vou conseguir? Se você coloca Deus
em primeiro lugar. Existe uma trindade chamada Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero só para... A Bíblia diz que o povo sofre por falta de entendimento. O que eu quero trazer para você agora é entendimento para você parar de sofrer. Você precisa ter um equilíbrio espiritual, emocional e mental. Existe esse tripé para levar você a lugares altos. Às vezes fala, lugares altos é ser rico. Não, existem ricos que estão aí se preparando para o suicídio. Eu estou falando em equilíbrio em presente cada dia. O presente é exatamente, tem que ser um presente na sua vida. O futuro, o passado e o presente. O presente tem que ser presente na sua vida, mas para isso você precisa trabalhar o mundo espiritual. Então, a partir de hoje, você vai governar a sua vida, porque você é imagem e semelhança de Deus. Amém. E para você governar a sua vida, você tem que colocar as pessoas nos seus lugares certos. Você percebeu depois que o Bolsonaro, ele declarou que Deus acima de todos, ele colocou Deus no lugar dele, Robson? Foi o suficiente para o país funcionar. Foi o suficiente para a facada não matar. Foi o suficiente para todas as cojas políticas destruidoras não conseguir deter. Foi o suficiente para uma CPI para destruir, não conseguiu destruir. E ninguém vai conseguir destruir porque o mundo espiritual já está protegido porque ele colocou Deus no lugar de Deus. Então quando você coloca as peças nos lugares certos, não tem como dar errado. Então é preciso você colocar hoje Deus em primeiro lugar. Mas como, pastor? Olha, logo no início, Gênesis, Deus Pai se apresentou, fez o mundo, criou Adão, criou Eva, todas as tardes ia falar com ele. E depois Deus saiu de cena diante da miséria do homem, dos erros do homem, e agora aparece o Deus Filho, Jesus, e vem e resgata tudo que foi perdido. Aí o Deus Filho, Jesus, ele sai de cena e agora entra o Espírito Santo quando ele diz, eu vou, mas vou enviar o meu Consolador para ficar com você todos os dias. Então o que eu quero dizer para você, que existe um Consolador todos os dias querendo estar com você. Amém, glória a Deus. Então, para mudar atmosferas, tem que o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estar com você. Então hoje, a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque você agora vai entender que, olha, é uma coisa interessante que eu vou falar aqui para finalizar. Deus te ouve no secreto e te exalta em público. Deus te ouve no secreto. Lá na tua cama, lá no teu quarto, e te exalta diante do povo. Amém. É preciso você entender, se está bem espiritual, as outras coisas com certeza vão melhorar. Amanhã eu vou estar falando sobre o equilíbrio atmosfera emocional. Hoje eu falei só do espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e até outro momento, se Deus assim permitir. Pode Pastor, fazer uma perguntinha para o senhor. Eu sei que o senhor tem suas reuniões daqui a pouquinho, mas é coisa rapidinha. O senhor quis dizer, porque eu entendi, que a nossa mente, ela tem força, pode ser negativa ou positiva? Pode. Eu vou até aproveitar, eu gosto, e Robson, me preparei para fazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa não pode fazer a pergunta agora, mas gostaria de fazer. Está lá fora, está ouvindo. né? Você me perguntou se tem a mente positiva e negativa. Força. Observe bem, na realidade, o ser humano ele é um produto do meio. Ele é aquilo que ele acredita ser. Eu falei aqui essa semana, não leve a vida muito a sério. Por que não leva a sério? Porque quando você leva a vida muito a sério, você bloqueia o seu raciocínio, você bloqueia a sua criatividade. A criatividade, ela não consegue acontecer quando você está muito preocupado. Às vezes você se preocupa com o amanhã, que a própria Bíblia diz que não é para você se preocupar, mas você se preocupa. Então, quando você se preocupa, você bloqueia
a sua criatividade. Então, deixe que um dia após o outro seja feliz hoje, porque você sendo feliz hoje, você está plantando a felicidade de amanhã. E amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus e você vai vivendo o presente a cada dia. É muito importante isso. Então, hoje, você que está triste, está preocupado, porque perdeu o emprego, porque não tem... Olha, fique em paz. Só se alegre porque a criatividade vai chegar. Mas se você ficar moribundo, se você ficar aí se preocupando com o que passou que não tem mais jeito, Paulo diz uma coisa: esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e focando na que há de vir. Então, se você quer ser feliz, é preciso primeiro colocar Deus aonde ele precisa estar, que é no centro da sua vida. Depois disso, colocar Deus no centro da tua casa, porque se você coloca ele no centro da tua casa, não haverá confusão na tua casa. Se colocar Deus no centro da tua empresa, a Proeves, eu não tenho dinheiro, mas a Proeves incomoda o inferno todo dia. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Amém. Pode fazer a pergunta que você está querendo? Pastor, é o seguinte, eu não vou dizer o local, questão de ética, entendeu? E seria muito delicadeza minha dizer determinado local. Mas um local que eu estive uma certa vez, o senhor falou no início, eu senti uma diferença tão grande quando eu estava na rua. Eu me arrepiei, francamente, e saí dali com dor de cabeça, sem nada. Para esse local, eu fiquei até com pena assim. Existe remédio para esse local, pastor? Existe. Olha, quem atrai... Isso. Eu vou dizer para você. Se você fala assim, Robson fala o seguinte: oi, Ivan. Robson, faz favor. Vem aqui, Robson. Robson vai sair dali e vem aqui, não é isso? É verdade. Quando você xinga, quando você está falando palavrão, você está convidando alguém para estar naquele lugar. E no mundo espiritual, esse alguém vai se apresentar. O mundo espiritual é assim. Quando você xinga, você fala palavrão, você fala tantas coisas terríveis, ele se apresenta, Satanás se apresenta, porque você convidou, você chamou. Quando você chama, as pessoas se apresentam. Mas quando você chama Deus para aquele lugar e diz: Senhor, tu é o centro, tu está em primeiro lugar, ele se apresenta e diz: eu estou aqui. A Bíblia diz uma coisa interessante: eis que estou à porta aí e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Você percebe que é preciso você convidar para que ele entre. Mas a Bíblia já diz uma coisa interessante: Satanás, ele disse: eu vim para matar, roubar e destruir. Ele arromba. Quando você entra em uma fraqueza dizendo não vai dar certo, é uma fraqueza. A Bíblia diz que Satanás trabalha na fraqueza. Então, não mostre, ó, grave isso que eu vou te dizer agora, não mostre o teu ponto fraco para o seu inimigo. E as pessoas estão mostrando o ponto fraco para Satanás e ele está bagunçando a vida de muita gente. Muito bem, pastor, muito bem. Diz também que a fé remove montanhas. E outra coisa, pastor, e para esse local que a gente sentiu que estava pesado, qual é a solução? Olha, eu vou até pegar logo uma deixazinha do a fé remove montanhas. Mas a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. Se você tem fé e não tem ação, não acontece nada. Lembra quando Moisés estava lá na frente do mar, orando, colocou todo mundo para orar? E Deus falou: Moisés, por que tu está clamando? Por que tu está orando, Moisés? Diga ao povo que marche, que tome decisão. Pediu uma ação. Porque eu vou abrir o mar. Então o que acontece com as pessoas é que as pessoas são acomodadas. Será que resolve o problema? Claro que quando existe um fluido negativo ali, você pode chegar, e aonde a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Pode estar escuro, entre em um quarto bem escuro e simplesmente acenda um isqueiro. Todas as pessoas que estiverem ali dentro vai convergir os seus olhos àquela luz. Por quê? Porque as trevas ela começa
a dar espaço para a luz. Então, se o local está assim, a tua presença, que é luz, pode mudar aquele local. Eu lembro um dia eu estava no gabinete de uma secretária e eu cheguei, sentei, fiquei ali conversando com ela e eu resolvi sair. Quando eu falei, olha, fulana, eu estou indo, ela falou, não, rapaz, não sai agora não. Sai agora não, porque você chegou aqui e trouxe uma paz muito grande pra gente. Então você tem que ser luz. Se você não é luz, aí você tem que ver o que está acontecendo com o mundo espiritual, com a sua vida. Então coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Robson, tem alguma pergunta? Fica à vontade. Então está aí. Amanhã, hoje eu falei sobre atmosfera espiritual. Você vai conhecer os 3 pontos que podem mudar a história da sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre atmosfera emocional e depois de amanhã, atmosfera mental. E com certeza você será outra pessoa. Deus abençoe a sua vida e até outro momento, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.